Podem tomar os assentos, queridos, por favor. Durante todo esse ano, nós meditamos e fomos desafiados e confrontados com o tema chamados para servir. Até semana passada ainda tinha aqui o quadro, painel, sempre nos fazendo lembrar da nossa missão, da nossa responsabilidade. O último culto missionário, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre a nossa convicção missionária, os desafios que o Senhor tem para as nossas vidas, para tratarmos daquilo que diz respeito ao reino de Deus. É sempre comum no último culto do ano, de domingo, eu chegar aqui com os irmãos e trazer uma reflexão da palavra de Deus, voltado para esse desafio de trabalho, serviço para Deus, compromisso com a obra e por aí vai. Entretanto, hoje, acho que devido a gente já ter passado por tantos trabalhos, tantos desafios, eu quero tratar uma outra coisa com vocês. Salvação é a minha palavra. Hoje eu quero falar sobre salvação. Não adianta eu trabalhar, servir, me dedicar, me esforçar, carregar pedra, orar e jejuar e abençoar meio mundo de gente, se eu mesmo não tiver salvação, se eu não tiver a vida eterna em Cristo Jesus. O Senhor Jesus chegou a dizer que muitas pessoas, ao encontrar naquele dia, capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus narra aqui, alguém vai chegar lá e dizer assim: mestre, o Senhor lembra de mim? Eu estou aqui, eu trabalhei, eu profetizei, eu expulsei demônio, fiz e aconteceu. E vai ter uma resposta desconfortável: eu não conheço você, acho que o teu nome não está no livro, não posso fazer nada, aparte-se de mim. Então salvação é prioridade na nossa vida. O que aí da questão aí é que muitas pessoas às vezes confundem essa questão da salvação, né? Salvação, eu quero a vida eterna, eu quero, né, vida eterna em Cristo Jesus, e as pessoas confundem como sendo uma coisa assim garantida, né? Salvação tem passado, presente e futuro. E no passado eu fui salvo da pena do pecado, que eu devia ter morrido e ainda estou vivo. No presente eu sou salvo todo dia da natureza do pecado, porque ela me rodeia todo o tempo, mas eu consigo resistir. E amanhã, no futuro, eu serei salvo da natureza, ou seja, do corpo do pecado. Porque eu terei um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, e vou morar no céu. Nesse dia, o pecado não me tenta mais. Mas esse jovem apareceu a Jesus, e a Bíblia chama de jovem, mas assim, de certa forma parecia já um homem adulto, falou que desde a juventude já seguia. Esse homem apresenta-se a Jesus e pergunta uma coisa muito comum que as pessoas perguntam hoje. Eu vou traduzir a pergunta dele. Ele pergunta assim: mestre, o que eu vou fazer, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? As pessoas não perguntam exatamente assim hoje. As pessoas gostam de perguntar: qual é a igreja que salva? Qual é a igreja certa? Qual é a religião certa? Porque o budista diz que é dele, o shintoísta diz que é ele, o católico diz que é ele, o evangélico diz que é ele, o seixonoe diz que é... Mas afinal de contas, o que é que eu faço? Porque eu quero vida eterna na presença de Deus. E aí nós vamos para o texto que Jesus responde a esse homem, fazendo estas indagações aqui. Algum obreiro me ajuda aqui nesse contexto aqui, por favor? Por favor, aqui, os obreiros me ajudem aqui. Então Jesus vai nos dizer 3 coisas aqui hoje. Primeira coisa, ser religioso, conhecer a Bíblia, entender de teologia, ter conhecimento da Escritura, frequentar assiduamente uma igreja, uma denominação, seja ela qual for, não salva você. Religião não salva você. Você não vai ganhar a vida eterna porque é da DGO. Você não vai ganhar a vida eterna porque é da igreja X ou Y. Você não vai ganhar a vida eterna porque tem conhecimento das Escrituras e é habilidoso nas páginas sagradas. Também não vai. Nós vamos descobrir uma outra maneira.
mas esta não é a essencial. Aí então nós vamos perceber uma coisa. Nos momentos que nós acreditamos, eu quero ser crente, eu quero ir para o céu, eu quero ganhar a vida eterna. Mas todos os mandamentos que você seguir não é suficiente. Tem que praticar. E o negócio é um pouquinho assim, mais complexo. Mas nós vamos aprender também que para eu conseguir isso, é claro que depois eu descobri que a religião não vai salvar, eu vou descobrir uma outra coisa. Para eu conseguir ser salvo mesmo, eu tenho que colocar Deus na frente da minha vida. Primeiro Deus, depois o resto. Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí isso vai implicar numa certa renúncia, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. E aí eu vou perguntar assim, eu fico no prejuízo quando eu abro mão? Então, todas as renúncias, é a terceira lição, todas as renúncias que nós fizermos na vida, nós seremos recompensados pelo Senhor. Incrível, eu vou abrir mão disso, daquilo, outro, vou abrir mão de mim mesmo, mas eu vou ser recompensado. Vamos pensar na religiosidade, porque as pessoas pensam que eu vou ser salvo porque eu sou da igreja X, porque eu sou da igreja Y, e outras pessoas pensam o seguinte, olha, eu sou salvo porque eu jejum 3 vezes por semana como fariseu, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu faço oração, eu participo da vigília, eu faço parte do grupo de senhoras ou de senhores, eu faço isso, faço aquilo, e aí o Senhor está dizendo assim, olha, isso não é o suficiente. Todos os mandamentos eram seguidos por aquele jovem. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Sim, claro, com certeza. Isso aí eu pratico desde jovem, isso aí eu já fui ensinado, meus pais falaram sobre isso, eu tenho muita dedicação. Esses mandamentos, Deus, é sagrado para mim, eu cumpro rigorosamente. Mas tem um mandamento que é muito sério. E que quando Jesus foi chamado, algum fariseu chegou para ele assim, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus respondeu, resumiu todos os 10 mandamentos, Jesus conduziu os 10 mandamentos e transformou em 2. O primeiro, ame a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, de todo o teu coração. Em outras palavras, ame a Deus acima de todas as coisas. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. E aí então quando nós paramos com todas as coisas precisam ser secundárias no que diz respeito à salvação. Toda a sua religiosidade cai por terra no dia que você não for capaz de amar a Deus acima de tudo. Tem muita gente que olha para esse texto e aí interpreta precipitadamente e diz assim, então rico não vai para o céu. Não é bem assim que o Senhor está dizendo. E o Senhor fez questão de explicar detalhadamente aqueles que confiam na riqueza. Porque a riqueza, por mais que seja gigantesca, não vale o nosso Deus. Não supra a necessidade do nosso Deus. Os irmãos, o Felipe estava contando aqui no testemunho sobre o Senegal, e que nós precisávamos de 170 mil, e a gente estava aqui fazendo, né, do que podia e mandando dinheiro. Daqui a pouco o Joãozinho falou assim, por hoje chega, eu já vou falar para o pessoal parar de mandar, porque já chegou a quantidade que a gente queria. Já tinha 220. Mas tem uma coisa que eu quero chamar mais atenção. O hospital lá no Senegal, irmão, o Senegal é o fim do mundo com respeito ao Brasil. Um lugar pobre. Você sabe que a Sônia tinha lá o Querudunte, lá o posto de saúde, que atendia praticamente pessoas carentes, que não tinha nem com o que pagar, pessoas simples, e então você imagina que missionário lá vive do sustento que vem das suas igrejas, e é uma coisa muito difícil. Mas lá no Senegal, aquele hospital já tinha uma conta de 30 mil reais. Antes de sair do lugar, antes de falar na passagem. Aí o Joãozinho me falou assim, olha, vamos orar agora para Deus mandar os 170 mil para o ônibus. O hospital, eles já resolveram lá mesmo. Os irmãos lá, os missionários, se mexeram dali, pediram daqui, olharam para cá, arrecadaram dali e já pagaram essa conta.
Meu Deus, esses camaradas tiraram de onde isso aí? Porque às vezes a gente aqui para levantar 10 continhos aqui, a gente rala muito, né? No meio dessa situação todinha, você para levantar um conto de réis aqui, como diz o ditado, você pena lá, aqueles irmãos, não, agora resolveram tudo isso aí. Então vejam só, isso é muito lindo, mas isso também não salva. Isso não resolve a salvação. O que resolve a salvação é você cumprir, por isso que Jesus colocou o cara numa, como diz assim, numa prensa. Muito bem, já cumpre os mandamentos, já é um cara crente, é religioso, já frequenta a igreja, é dizimista, dá oferta, jejua, ora, cumpre os mandamentos, não rouba, não mata, não fuma, não bebe, não adultera, você é um cara bom demais, só falta uma coisinha de nada. O que é? Deixa eu traduzir para vocês. Ame a Deus acima de tudo. E como é que é isso, Senhor? Amar acima de tudo. Pega tudo que tu tem, vende, dá para os pobres e me segue e eu te dou um tesouro no céu. Mas aí é muito caro. Aí tem uma dor na cabeça. Mas é tudo, não dá para ser só a metade, não. Vejam só, ele foi perguntar para Jesus, eu quero a vida eterna. Senhor, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Eu vou perguntar para você uma coisa, na vida eterna você leva carro? Na vida eterna você vai levar o apartamento? Na vida eterna vai levar o dinheiro? Na vida eterna vai levar as joias? Eu repito sempre, constantemente, que mortalha não tem bolso e caixão não tem gaveta. Não dá para levar absolutamente nada. O que você... então Jesus falou muito corretamente. Você quer a vida eterna mesmo? Então eu estou acima de tudo para você. Eu sou mais importante para você. Você busca Deus acima de tudo. Deus é mais importante do que os seus bens, do que os seus negócios. Ou você, se perder tudo, vai largar de servir a Deus. Vende o que tem. Me segue. Eu te dou um tesouro no céu. E o tesouro no céu é muitas vezes melhor do que esse aqui. Eu abro mão de tudo lá para ganhar a vida eterna. Aí aquele homem botou a mão na cabeça assim e saiu caladinho e não disse nada. E Jesus também não voltou atrás. Jesus não negociou. Jesus não falou assim, ei, volta aqui, dê pelo menos a metade, 30%, 50%, 60%. Não, Jesus deixou ele ir embora. Aí os discípulos, meu Deus, Jesus, o homem está indo embora, mestre, chama ele. Não vou chamar ele. Por quê? Ele ama mais a riqueza do que a Deus. Ele ama mais os bens do que a Deus. É por isso que um rico tem dificuldade de entrar no céu. Porque ele confia na riqueza. É porque ele confia no dinheiro que tem no bolso. Ele confia na estrutura que tem. E só quem nós podemos confiar, no nosso Deus. Porque lá o que o nosso Deus tem, irmão, não se corrompe, não vacila. Lá não tem ladrão, lá não tem traça, lá não tem ferrugem, lá não tem corrupção, lá não tem mentira, lá não tem nada. Você pode confiar em Deus com certeza, porque todas as coisas podem cair por terra, menos a graça de Deus na sua vida. Então, é isso que o Senhor estava dizendo. Você não paga, você não é salvo porque você é religioso. Você não é salvo porque você frequenta uma igreja. Você não é salvo porque você faz isso ou aquilo dentro da igreja, ou porque você toca instrumento, ou porque você prega em cima do púlpito, ou porque você dirige uma escola bíblica dominical, ou porque você trabalha na portaria diácono da igreja. Isso não transforma você numa nova criatura. Isso não leva você para a presença de Deus. O que leva para você para a presença de Deus é o seu compromisso com Ele. É Deus estar acima de tudo na sua vida. É você colocar Deus em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É você se preocupar com a santidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o compromisso tem que estar com Deus acima de tudo. E a salvação só é de fato conquistada quando Deus é o primeiro. Jesus ensinou isso. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E muitas vezes, eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes, o homem que possui muita coisa, o homem que possui muitos bens, muito dinheiro, acaba também sendo possuído por ele. Tem hora que não é o cara que possui os bens, é os bens que possuem ele. Eu costumo dizer, tem gente que não possui um carro. É o carro que possui ele. Porque se sujar o carro, ele desce da cruz. Se o filho dele quebrar biscoito dentro do carro, ele fica louco, ele enlouquece. Se um menino lá na rua riscar o carro dele,
eu vou matar, Meu Deus do céu, o carro é só um carro, meu irmão. É só um carrinho de nada. Não significa absolutamente nada. Não pode valer uma pessoa. Eu estava um dia desse numa congregação e nós estávamos falando sobre coisas parecidas com essa. E o pastor Raimundo Bosch estava por lá e ele falou assim, eu vou contar uma história que eu ouvi. Ele contou a história que ele ouviu. Que um menino pegou um carro, uma criança bem pequena, pegou um carro novo do pai e achou bonito e resolveu passar aquele preguinho bem afiadinho e riscou o carro dele todo. O pai, quando viu aquilo, pegou aquela criança e bateu tanto nas mãos dele que o menino perdeu as mãos. Aí depois ele teve que ouvir uma criança bem pequenininha chorando e dizia assim, pai, devolve as minhas mãozinhas, eu não vou mais riscar o seu carro. Isso parte ou não parte o coração? Isso mexe ou não mexe com você? Eu só quero dizer uma coisa para você. Nenhum patrimônio desse mundo vale mais do que o seu filho. Vale mais do que uma vida, vale mais do que uma alma. Mas infelizmente, quando homens como esses não são capazes de renunciar nada pelo Senhor, eles também não conseguem renunciar, eles não conseguem deixar nada. Muitas vezes, olha, Deus não quer o seu dinheiro, e eu costumo dizer isso o tempo todo. Nós estamos aqui no reino de Deus, nós servimos com dinheiro. Servimos ou não servimos? Não vamos ser hipócritas. Dinheiro é que paga as contas. Dinheiro que paga essa energia, que paga esses equipamentos de som, é dinheiro que compra essas cadeiras, é dinheiro que coloca as coisas para funcionar, é dinheiro que manda as nossas passagens aéreas para os nossos missionários viajar de um país para o outro, é dinheiro que compra os remédios dele, é dinheiro que freta um avião, como foi feito lá, um avião fretado com UTI dentro para levar a criança para outro país e tratar dele, é dinheiro que resolve isso. Nós não vamos ser hipócritas, é que não precisa de dinheiro. Mas é preciso que você entenda uma coisa. Deus não quer o seu dinheiro. Porque Ele é dono. Ele não é só dono do seu dinheiro, não. Ele é dono de você também. E Ele não quer o que você tem. Ele quer você. E se você for dele, você não precisa se preocupar com mais nada. E algumas pessoas dizem assim, eu não vou lá porque estão pensando que eu vou meu dinheiro. Não, Deus não quer o seu dinheiro, Ele não precisa, Ele é o dono do ouro e da prata. Você sabe que no culto missionário nós fizemos uma observação aqui, e aí eu fiz uma observação. Olha, se você não quiser, não tem problema, Deus levanta outro. Irmão, Deus tem tanto meio de levantar recursos, que você fica impressionado. Eu, por exemplo, fiquei impressionado quando eu estava aqui, me virando aqui e orando a Deus, disse assim, meu Deus, 170 mil é fora da nossa realidade. Aí eu arrumei aqui, mandei $2.000, $500, depois eu mandei mais $500, $1.000, mandei, aí arrumei aqui, e estou aqui, né, vai para lá, e Jesus, aí o senhor usa mais alguém lá, porque resolve lá. Aí eu mandei um comprovante para o Joãozinho, ele falou assim, eu já estou pedindo para parar. O Senhor já supriu. O Senhor já resolveu. O Senhor já mandou. Mas de onde, meu Deus do céu? De onde? Não sei, mas já chegou que sobra. Você sabe que houve um problema, que o menino voltou para casa e foi para Portugal, depois foi para o Senegal de novo. Quando chegou lá no Senegal, que estava tudo numa boa, piorou de novo. Ai, meu Deus do céu, aí vamos de novo, tá internado de novo. Tem que arrumar um jeito. Aí o Joãozinho falou assim, mas nós ainda temos saldo daquelas ofertas, eu vou mandar ele de volta para Portugal. De novo para Portugal. Ninguém falou mais na oferta, falou? Não. Deus supre, Ele é dono. Sabe, se você não tem, Deus tem. Se você não pode, Deus pode. Se você não ajuda, Deus levanta de onde estiver. Ele tem poder para fazer isso. E Ele não quer, porque quando eu sirvo a Deus, eu que sou abençoado. É por isso que o Felipe falou assim, a bênção foi para nós, irmãos, a mobilização, o coração empenhado, o amor fraternal, a disposição, a graça que Deus faz na nossa vida, o derramar da sua bênção sobre nós, o Espírito Santo na nossa vida, isso compensa muito mais, é muito mais agradável. Então o Senhor foi muito bom, porque o Senhor deu vitória, o Senhor
abençoou, o Senhor poderia ter curado o Jair, lá no hospital, ele já está resolvido, está curado e pronto, pode ir para casa. Mas o Senhor não faz assim, por quê? Porque Ele quer contar comigo, Ele quer contar com você, Ele quer ver a nossa oração, Ele quer a gente clamando, Ele quer ver nós nos desprendendo e cooperando, para depois dizer assim, meu Deus, mas como foi bom, o Senhor me abençoou muitas vezes mais. É preciso confiar no Senhor. E é preciso saber uma coisa: você só tem essa vida eterna almejada quando você aprende a colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar significa que Ele é mais importante do que tudo que você tem, do que a sua vida, do que seus negócios e até do que os seus familiares. Eu vou dar um exemplo disso. O exemplo disso mais claro na Bíblia é o exemplo de Jó. Porque ele era muito rico. Tinha muitos camelos, muitas ovelhas, muitos bois e muita fazenda. E no mesmo dia o Senhor tirou tudo. Mas Jó tinha também muitos filhos. Ele tinha 10 filhos. E no mesmo dia o Senhor tirou todos. E os filhos foram todos mortos. E Satanás disse assim, hoje ele não escapa. Porque ele era rico e ficou pobre. Tinha 10 filhos e não tem mais ninguém. Ele vai ter que blasfemar. Mas Jó se curvou diante de Deus. E disse assim, bendito seja o Senhor. Porque eu vim nu para esse mundo. E eu posso voltar nu também. Porque tudo foi o Senhor que deu. Então não é meu, é dele. E deixa eu dizer uma coisa. Quando Jó venceu a luta, o Senhor deu tudo em dobro. De novo. Mas foi o Senhor que deu. Tudo que ele tinha, ele disse em dobro. E ele deu de novo mais 10 filhos. Aí alguém me perguntou um dia assim, por que ele não deu 20? Não era 10 que ele tinha? Porque os 10 ele continua tendo. Está lá em cima. Daqui a pouco vai tudo lá. E ele deu mais 10, porque ele gosta de dar o dobro. Deus é Deus, irmão. Ele é o Deus que provê. Agora, eu preciso aprender a colocar Deus na frente. Deus em primeiro lugar. Quando eu colocar Deus em primeiro lugar, então essa salvação vai valer. Agora, se eu pensar que eu vou ganhar tudo de Deus, mas eu não sou capaz de colocar Deus em primeiro lugar, por isso que eu fico pensando assim, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, eu estou fazendo a vontade dEle. E aí foi nessa hora que o Pedro olhou assim e disse assim, mestre, assim, nós aqui, né, nós, os discípulos, a gente, o senhor sabe, né, a gente abriu mão aí de um bocado de coisa, hein? A gente deixou aí nossas casas e tal, a gente fez um bocado de coisa aí, nós renunciamos um bocadinho aí, né, e aí, o senhor acha que lá sim, não estou cobrando nada, né? Eu não estou fazendo, não estou querendo negociar com o senhor, mas assim, a gente abriu mão aí. O que é que o senhor acha? Lá no céu a gente vai. O ser humano é assim, né? Foi muito sutil, né? Muito sutil a pergunta de Pedro, mas no fundo foi uma cobrançazinha, né? O ser humano é assim. E Jesus responde facilmente. Isso não é a teologia da prosperidade não, tá? O Senhor Jesus disse assim, não há nesse mundo quem renuncie. Olha só, essa renúncia era bem considerável. Mães, casas, irmãos, campos, filhos, que não receba nesse mundo, agora, no presente, 100 vezes mais, além da vida eterna. Aí alguém vai dizer assim, Senhor, está me devendo 99. Porque eu só ganhei, eu não sei, eu sempre costumo testemunhar isso, eu tenho muito mais que 100, irmão, muito mais que 100. Porque eu só tinha 7 irmãos. E olha o mundo, tanto de irmãos que eu tenho no mundo. Eu só tinha uma mãe que o Senhor levou. E olha o tanto de mãe que eu tenho nesse planeta. É tão
bom, é tão suave encontrar essas irmãzinhas assim, bem carinhosas, e me dar aquele abraço de mãe, assim, que chega a dói lá no peito. Eu só tinha uma casa, querido, e agora qualquer lugar que eu vou, não conheço ninguém, os camaradas dizem assim, fica à vontade que a casa é sua. Sou dono de muitas casas, né? Porque tem casa em tudo quanto é lugar, né? Um pastor um dia desse estava aqui e falou assim, eu tenho muitos iates, aviões e fazendas e tantas coisas. Está tudo no nome dos meus amigos, porque eles precisam pagar os impostos. Eu não preciso pagar os impostos de nada, não preciso ficar preocupado com essas complicações, administrar, isso dá muito trabalho, não. Eu só estou aqui para usar, porque tudo mesmo é do meu pai. Ele é dono do ouro e da prata, e ele deu. Não há nada que você renuncie, que o Senhor não dê mais de 100 vezes. Eu tenho muitas casas, muitos irmãos, muitas mães, muitos campos, muita terra, muita coisa boa. E eu não preciso ficar pagando imposto nem fazer nada, porque os meus amigos já estão fazendo isso, porque está no nome deles. Além de ter a vida eterna, que é mais importante. Então deixa eu dizer uma coisa para você, para me desfechar, porque hoje o tempo foi assim meio escasso. Eu quero dizer uma coisa. Servir a Deus é uma coisa muito boa. E nós passamos o ano todinho aprendendo isso. Mas de repente o meu coração voltou para lembrar do Senhor. Quando o Senhor Jesus enviou os seus 70 discípulos para fazer a evangelização na cidade. E disse, olha, vai lá e se tiver algum doente, cura eles. Se tiver algum endemoniado, liberta eles. Qualquer coisa, pode usar meu nome. Os discípulos foram e voltaram assim, empolgados. Fizeram aquela reunião de acertos. E eles diziam assim com muito fervor, mestre, o senhor não tem noção do que nós vivemos. Mestre, o negócio é bom demais. Mestre, no teu nome, demônios saem vazados com medo da gente, de enfermidades são curadas. Mestre, é uma coisa impressionante. Jesus viu que eles estavam muito empolgados. Ele disse, baixa aí, eu faço um pouquinho. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não quero vocês se alegrando porque os demônios se sujeitam e porque as enfermidades são curadas. Isso aí é uma coisa secundária. Eu quero que vocês se alegrem, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Eu não quero que vocês se alegrem porque vocês são usados por Deus e porque vocês fazem isso ou aquilo. Eu quero que vocês se alegrem porque tem a vida eterna. Eu quero que vocês se alegrem porque ganharam a salvação em Cristo Jesus. Eu quero que vocês se alegrem porque o Espírito de Deus está em vós. Nós não podemos inverter esses valores. E é por isso que eu estou trazendo essa reflexão para vocês, o seguinte, vamos continuar trabalhando sim, muito mais do que o que trabalhamos em 2019, vamos fazer de 2020 um ano de batalha, de força, de disposição, de evangelização, de missões, vamos trabalhar o dobro ou o triplo do que nós trabalhamos, mas não vamos nos esquecer de uma coisa, é preciso ter garantia da salvação. É preciso ter a vida eterna. É preciso ter compromisso com a salvação em Cristo Jesus. É preciso ter santidade. É preciso ser crente. É preciso ser santo. Esse é o compromisso que você não pode esquecer. Porque se de todo o trabalho que você fizer, perder a salvação, não valeu a pena. Então vai aqui alguma série de conselhos. Ame o seu irmão. Perdoe o seu irmão. Faça o bem a todos, sem esperar nada em troca. Ajude quem precisar da sua ajuda. Coopere quem precisar da sua cooperação. Ore até pelos seus inimigos se você tiver. Faça tudo o que você... Não pare de estudar e meditar na Sagrada Escritura. Não deixe de crescer espiritualmente. Não pare de buscar a presença de Deus no dia a dia da sua vida e orar pelas coisas que você mais precisa na sua vida. Não deixe, em hipótese alguma, de amar ao Senhor mais do que todas as coisas que você tem ou pretende ter. O Senhor está acima de tudo. Faça dele a sua mais rica bênção da vida. Porque ele é, sem dúvida, o nosso maior tesouro. Aí sim, você pode dizer, eu continuo servindo, porque eu não vou servir para ganhar a salvação. Eu não vou servir para ser abençoado.
Eu não vou servir porque eu quero ganhar a vida eterna. Eu vou servir porque o Senhor já me salvou. Eu vou servir porque o Senhor já me abençoou. Eu vou servir porque o Senhor já me deu a vida eterna. Eu vou servir porque eu tenho prazer em servir. Eu vou servir porque é bom andar na presença de Deus. Eu vou servir porque Ele já deu tudo que eu queria para mim poder garantir a minha vida eterna. Então eu não vou servir para ser abençoado. Eu vou servir para ser uma bênção, porque abençoado eu já sou. Ser tu uma bênção. Eu quero convidar você para ficar em pé. Ao único que é digno de receber a honra e a glória e o louvor. Diga com todas as letras: o Senhor é o único que é digno de receber a honra e a glória e o louvor. O Senhor é o único digno de adoração. Só Ele merece a nossa adoração. Só Ele merece. Nós voltaremos no dia 31, no último culto do ano, 21 horas, com testemunho, com louvor, com a ceia do Senhor. Venha para cá com a sua família, vamos passar o resto do ano juntos, adorando a Deus. E sempre lembrando de uma coisa. Irmãos, ontem no culto com o jovem, nós estávamos refletindo numa coisa. Uma coisa bem rapidinha para você notar. É que aqueles filhos de Eli, que eram filhos de Belial, lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, eles queriam tomar das pessoas a carne crua. A carne era o culto, era um sacrifício, era o culto. Eles queriam, não, eu quero agora, crua. Aí o homem dizia assim: pelo amor de Deus, deixa eu queimar logo a gordura, que a gordura é de Deus. Não, eu quero agora, senão eu vou tomar a força. Aí eu fico pensando numa coisa, refletindo lá com o jovem. Tem coisa que acontece no culto que é para mim e para você. A palavra de Deus para me edificar é para mim e para você. O desafio, o confronto é para mim e para você. O ensinamento da palavra é para mim e para você. Mas a glória é de Deus. A adoração é de Deus. Os aplausos são para Deus. A honra é de Deus. A fama é para Deus. Tudo que é bom é para Deus. Eu só recebo aquilo que for para me confrontar e me tornar um crente um pouco melhor. Então, Ele é o único digno de toda honra e de toda glória. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno. ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos falar de novo isso? Ele é o único que merece, Ele é o único. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroando o Rei, vamos coroar o Rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Outra vez coroamos, vamos coroar. Ele é o Rei. Coroamos a Ti, ó Rei
nosso ser a ti. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém. Glória a Deus.